Para você ganhar em dólar e em real, é necessário você saber de algumas regras. Essas regras são fundamentais para você ganhar com recorrência no mercado financeiro, através de ações americanas, ações brasileiras, criptomoedas e também no mercado de Forex. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Arian, criador do canal Swing Trade na Prática. E no vídeo de hoje, na nossa aula de hoje, você vai aprender o que você precisa para ganhar com recorrência em dólar e também em real. Ou seja, como você consegue operar para ganhar com recorrência fazendo operações de curto prazo, para ganhar em real e também em dólar no mercado financeiro através da modalidade Swing Trade. Lembrando que essa daqui também é uma aula de aquecimento para a fórmula da alta renda que acontece agora a partir do dia 28, totalmente gratuita para você. Basta você se inscrever aqui no link que está aqui abaixo, bem na descrição desse vídeo ou nos comentários, para você participar. Caso você esteja vendo esse vídeo já no futuro, já passou a fórmula da alta renda, basta você também se inscrever aqui embaixo que vai estar a lista de espera para a próxima fórmula da alta renda. Lembrando que acontece somente 2 vezes por ano, então é muito importante para que você não perca nenhuma. Então, a próxima fórmula agora da alta renda gratuita para você e online é agora no dia 28 de fevereiro, a partir do dia 28 de fevereiro. Bom, recado dado, agora eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber, as coisas mais fundamentais que você precisa saber para você operar no mercado através da análise técnica nessa modalidade Swing Trade, que é a modalidade que me faz ganhar dinheiro, é a modalidade que faz os alunos também ganharem dinheiro com a fórmula da alta renda e também com a fórmula do Swing Trade. Uma das principais regras que você precisa saber é que você não deve se basear em notícias para operar, você não deve se basear em notícias para entrar numa operação, você não deve se basear em notícias para sair de uma operação. A única coisa que você precisa ver é o gráfico. Por exemplo, estou numa ação aqui, Netflix, como foi mencionado na aula passada. Se você não viu sobre o mercado americano, veja, é muito importante para você. Aqui o gráfico da Netflix no gráfico diário, bem aqui em cima temos o gráfico diário, né? Esse aqui é o código da Netflix, gráfico diário. Nesse gráfico diário, é possível perceber que o preço da Netflix está fazendo impulsões e retrações, ou seja, o nosso famoso pullback aí com a sua impulsão para uma tendência de alta. Expliquei também na aula passada sobre o que é a tendência de alta. Se você não viu, se você está iniciando agora, caiu de paraquedas, veja. Tá? Na tendência de alta, temos um fator importante para identificar: fundo mais alto que o fundo anterior, correto? Então vai fazendo esses padrões aqui para uma tendência de alta no mercado. Isso daqui, esse movimento no gráfico, pode estar acontecendo devido a notícias no mercado financeiro. Mas você vai ficar o dia inteiro e todos os dias analisando notícia, lendo todas as notícias que saem, assinando sites, indo para plataformas gratuitas para identificar que notícia é essa que está fazendo o preço cair, está fazendo o preço se movimentar para tendência de alta ou tendência de baixa? Não. Isso vai fazer você perder tempo e vai fazer você ficar confuso aí no mercado. O importante é você olhar o gráfico. Identifica a tendência no gráfico diário. Se você estiver confuso, basta você vir aqui, gráfico semanal. Vem aqui no gráfico semanal, ou seja, cada candle desse aqui vai ser representado por uma semana de operação. Cada barrinha dessa verde ou vermelha está dizendo o preço que se formou em uma semana de operação. Mas o que isso aqui é importante para mim? Isso aqui é importante pelo seguinte: eu quero identificar a tendência do preço do ativo. A tendência do preço do ativo que vai dizer para mim se eu vou comprar ou se eu vou vender. Não é a notícia. Por exemplo, o preço aqui caiu muito no mercado. Caiu, né? Foram consecutivas tendências de baixa. É possível identificar essas tendências de baixa através dessas impulsões e retrações, até que houve algumas semanas aqui de consolidação e logo depois começou a tendência de alta novamente. É possível encarar isso aqui como uma nova tendência de alta ou uma correção da tendência de baixa. Por que eu não acredito que seja apenas uma correção da tendência de baixa? Devido a isso aqui. Temos a média móvel de 20 períodos. É uma importante média móvel, eu particularmente utilizo em todas as minhas operações no mercado. É a média móvel também que você vai aprender a operar com essa média na fórmula da alta renda, que vai acontecer dia 28. Eu vou explicar muito bem ela, como que você consegue montar um setup, como que você consegue ganhar muito dinheiro, inclusive em dólar com ela. Aqui é a ação da Netflix no mercado americano, ou seja, eu estou operando a ação da Netflix, analisando a ação da Netflix para ganhar em dólar. Se eu quiser ganhar em real, eu vou lá no mercado brasileiro e verifico uma tendência
no mercado brasileiro, verifico uma ação. Aqui eu estou verificando, estou analisando o gráfico da Netflix. Isso daqui para mim, por que eu não encaro como que seja apenas uma correção dessa tendência de baixa aqui? Simples. O preço do ativo cruzou a média móvel de 20 períodos bem aqui. A partir desse momento, começou a utilizar a média móvel de 20 períodos como um suporte. Então, se ele está começando a utilizar a média móvel de 20 períodos, se o gráfico está usando a média móvel de 20 períodos como um suporte, eu posso encarar que o preço do ativo está entrando numa nova tendência, ou seja, está ocorrendo aqui uma reversão de tendência para uma tendência de alta, mas calma, não é para você sair comprando a qualquer preço, você compra a partir de movimentos no preço, movimentos em tempos gráficos maiores. Lembrando, aqui eu estou analisando com o tempo gráfico semanal, correto? Então, eu vou em tempos gráficos menores, como tempo gráfico de 1 hora, tempo gráfico de 4 horas, para identificar o melhor momento para comprar a ação. Tá? O melhor momento para efetuar a compra, ou seja, o exato preço que eu vou comprar, e dali eu agendo a minha operação. É assim que nós trabalhamos com Swing Trade, agendando a nossa operação. Nós não vamos sair comprando a qualquer preço, colocando preço a mercado, não é assim. Agendamos a operação, então vou agendar ali o ponto de compra, vou agendar o ponto de venda da operação e agendar também o alvo da minha operação. Um outro item que é extremamente importante, você não pode ficar sem fazer isso em nenhuma operação sua. Você precisa do alvo de ganho na sua operação. Eu particularmente só trabalho com alvos de ganho acima de 10%. Como os alunos da Fórmula da Alta Renda, que vai ser gratuito para você, e os meus alunos do treinamento da Fórmula do Swing Trade utilizam. Aqui tem uma técnica simples para você identificar o alvo da operação. Você identifica uma resistência, ou seja, bem aqui do meu lado, ó, tenho uma resistência que é o que? Um topo, onde o preço do ativo atingiu um pico, né? E aqui, ó, algumas retrações em que isso aqui também se transforma em alvos. Quando você tem esses topos aqui e você tem essas pequenas retrações aqui que são topos das retrações, você também tem alvo na sua operação. Ou seja, eu tenho 3 alvos na minha operação. Eu tenho um alvo nessa primeira retração aqui, segundo alvo aqui, terceiro alvo aqui. E como que ficariam os alvos das minhas operações se eu tivesse entrado aqui, né, nesse ponto aqui? Vamos supor, uma suposição, não é uma recomendação de compra ou venda, que eu tivesse entrado nesse momento aqui. Qual é o alvo, o último alvo da minha operação? Nesse topo aqui, correto? Se eu tenho esse último alvo aqui, basta eu calcular o alvo da minha operação, ou seja, se o preço do ativo continuar a essa tendência de alta, eu tenho de ganho aqui, com o alvo da minha operação, cerca de 104% de ganho, ou seja, se eu tivesse investido aqui $100, vamos botar aí pouquinho, porque é com pouco que você começa, $100, você teria conseguido aqui $200 em uma operação, você dobraria o seu capital. Mas para você que já tem mais experiência, ou se você já me acompanha há um bom tempo, vamos supor que você está colocando aqui $10 mil, $15 mil, $20 mil em uma operação. Eu entrei aqui, foi com $4 mil nessa operação aqui, né? Já foi iniciada essa operação. Então, assim, se bater no meu alvo lá em cima, vou ganhar mais 4 mil. Ou seja, isso aí é um notebook novo, isso aí é uma viagem. Você colocando esses $4 mil aqui para o Brasil, dá cerca aí de R$20 mil. Batendo aí na cotação de hoje, está quase R$5 o dólar. Quem é que ganha isso hoje aqui no Brasil, trabalhando de carteira assinada, ou até mesmo empreendendo, quem está iniciando no empreendimento, né? É muito difícil ganhar isso. Isso aqui com uma única operação. Lógico que, se você estiver iniciando no mercado, você não vai iniciar com todo esse valor. Começa com um pouquinho, né? Por que esse pouquinho é interessante? Você colocando aí $50, $100 numa operação, você vai ganhar mais 50, ou 100, 200, $300 aí. Transformando isso para real, vai ser R$500, R$600, R$700, R$1.000, R$2.000. Ok. Esse pouquinho que você vai colocando de $50, que vai se transformar e pode se transformar em R$250 aí em questão de dias, esse pouquinho pode ir com uma bola de neve, né? Você vai pegar um pouco desse lucro e vai colocar em outras operações, e assim você vai diversificando e criando a sua renda ativa no mercado financeiro. Lembrando que não é renda passiva, é renda ativa, é o que dá dinheiro de verdade no mercado. Então, com isso, você consegue operar vários ativos ao mesmo tempo, você consegue
no swing trade você consegue colocar vários ativos para estar agendando as operações, agendando a compra em vários ativos, ali você tem uma carteira mais diversificada. Um outro fator importante em falar de diversificação, você não vai colocar para diversificar em 30, 40, 50 ativos. Tá? Isso daí, quem diversifica muito são pessoas que não sabem o que estão fazendo, então está jogando com a sorte. Diversificou em 50, 30 ativos. Esses dias tinha um aluno meu que veio ele tinha uma carteira que estava recomendada de uma casa de análise, muito famosa aqui no Brasil, não vou falar o nome dela aqui, mas ele estava com 29 ativos na sua carteira, recomendadas para essa casa de análise. Ou seja, claramente não sabia o que estavam fazendo. Não tem como você recomendar 25 ativos diferentes para uma única pessoa. Você está pulverizando o seu capital. Então você tem que diversificar sim, mas não diversificar de uma tal forma que você simplesmente desapareça com o seu capital ali, esperando que algum ativo volte a subir. Né? Esperando que um ativo siga para uma tendência de alta para salvar todas as outras operações que estão dando perda. Né? Então quem diversifica muito não tem como saber o que está fazendo. Tá? Não dá para fazer isso. Lógico que na época depois daquele crash na bolsa que teve aí, não foi um crash, né? Mas foi uma queda, aquela queda na bolsa que ocorreu em 2020, dava para você diversificar entrar em várias operações ali, porque basicamente todas as ações, vou botar aí 80%, voltou, fez uma curva em V, né? Teve aquela forte queda, depois voltou a subir. E nessa época deu para ganhar muito dinheiro quem estava preparado. Quem estava preparado, os meus alunos estavam preparados. Você via as pessoas mandando foto para mim aqui de carro novo, porque simplesmente estavam preparados, ou seja, estavam preparados para aquela oportunidade. Enquanto os ativos estavam caindo, muitas pessoas estavam comprando os ativos em tendência de queda. E alguns desses ativos, cerca de 20%, não voltaram ao seu preço original. Enquanto isso, quem participou da Fórmula da Alta Renda ou os alunos do treinamento da Fórmula do Swing Trade esperaram o exato ponto para efetuar a compra desses ativos e tiveram valorizações aí de 50%, 60%, 70% por ativo no mercado financeiro. Isso traçando alvos simples como esse aqui, identificando alvos como esse. Ou então você pode também trabalhar aqui com alvos parciais, por exemplo, efetua a compra aqui embaixo, mas tenho o primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, terceiro alvo aqui. Tem 3 alvos numa operação. Então eu posso realizar o lucro nesse primeiro alvo com cerca de 10%, posso realizar o lucro também no segundo alvo com cerca de 80% ou no último alvo com cerca de 100% em uma única operação. E isso é claramente possível graças à análise técnica. Por que análise técnica? Porque trabalhamos com um indicador. É importante você ter alguns indicadores no mercado, por exemplo, a média móvel de 20 períodos. É muito importante. Eu particularmente trabalho com 3 indicadores especiais ali para estar operando. São no mínimo 3 indicadores que filtram as minhas operações. Se você quiser montar uma estratégia sua de operações de mercado, aconselho você trabalhar com os 3 indicadores, vai filtrar as suas operações. Um tem que ser muito importante para te ajudar a identificar a tendência do preço do ativo, o segundo tem que ser muito importante para te ajudar sobre suporte e resistência do preço dos ativos, também é possível com a média móvel, e o terceiro indicador para mostrar a você zonas de compradores e zonas de vendedores. Pronto, isso já te basta aí para identificar. E a análise gráfica, que é trabalhar com o gráfico dos ativos, o gráfico pode ser trabalhado puro, você vai identificar um padrão que mais se repete. Né? Você pode identificar pullback, que eu sempre falo aqui sobre o pullback, você pode identificar padrões de reversão de tendência. Vou falar agora um pouquinho sobre esses padrões de reversão de tendência para você não sair comprando topo ou vendendo fundo. Bom, vamos falar agora sobre a reversão de tendência. Eu tenho uma tendência de alta, vejo que o preço do ativo está entrando numa tendência de alta, está subindo, né? Até que chega um momento que ele começa a ficar mais lateralizado, ele começa a descansar, vamos dizer assim. Nesse momento, pode ser que haja uma reversão de tendência e o preço comece a entrar numa tendência de queda, o que é muito comum acontecer. Você vir aqui e querer comprar topo, porque nesse momento aqui, desse topo é o que está saindo na notícia, está saindo no jornal. Enquanto isso, quem sabe identificar o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda, através de análise técnica, já está comprando aqui, está comprando aqui, está comprando aqui, já finalizou aqui com 50%, 100%, 200% aí de lucro numa operação. E quando entra numa reversão de tendência, começa a operar vendido, aí começa a ganhar 10, 20, 30, 50, 100% também operando vendido. É possível ganhar dinheiro tanto na alta também quanto na queda de um ativo.
Mas existem alguns padrões para você identificar uma reversão de tendência, por exemplo. Depois que o ativo sobe muito, ele pode aparecer no gráfico, esse movimento aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, né, que é o, vamos supor que isso aqui é um ombro, dois ombros, isso aqui é uma cabeça, é o topo, né? E a partir desse momento acontece a reversão de tendência. Isso daqui é um padrão comum de acontecer no mercado. Aparecer um ombro, cabeça, ombro no topo de um ativo. Ou aparecer também um morro duplo. O morro duplo também é um forte padrão para que você opere vendido, né? Sendo que você não vai sair entrando quando está formando o padrão. Você precisa esperar um movimento, que é esse movimento aqui, ó. Preço do ativo, ele rompe o suporte anterior, volta a subir e logo depois ele tem um recuo. O que era aqui um suporte, o preço que estava se suportando, aqui ele se transformou numa resistência, porque o preço voltou a subir e logo depois recuou. A partir desse momento aqui, você tem uma entrada na operação, que é no rompimento desse último suportezinho aqui. Pronto, eu tenho uma entrada na minha operação, eu tenho um stop na minha operação, que é acima de um padrão, né? Ou seja, um padrão pode ser o pullback, e eu posso também ter o alvo na minha operação. Qual seria o alvo dessa operação? O alvo pode ser no suporte do ativo, no último suporte importante do ativo, ou seja, eu posso ganhar muito dinheiro com a queda desse ativo também para estar operando no mercado. Então isso aqui eu já consigo trabalhar a reversão de tendência. Esses padrões de reversão de tendência é importante porque se eu abrir o gráfico e vejo que tem esse padrão aqui formado, independente qual ativo seja, eu não vou entrar para comprar aqui, não vou efetuar nenhuma compra aqui. Pelo contrário, eu vou esperar um momento, que é um momento exato para entrar vendido na operação. A partir desse momento, aí sim eu posso operar vendido. Não vou ficar comprando um ativo que está formando um padrão como esse no topo do gráfico. Isso aqui vai acabar fazendo você perder dinheiro e acabar fazendo você perder tempo, né? Uma coisa que acontece muito é o seguinte: quando o preço do ativo, quando o gráfico faz esse movimento aqui de morro duplo, eu estou trabalhando com uma média móvel, como por exemplo a média móvel de 200 períodos. Aqui tem uma linha da média móvel, o preço estava subindo, né? Média móvel subindo, até que o preço, o gráfico, ele rompe a média móvel, Logo depois que ele rompe a média móvel, isso aqui é muito comum acontecer, é o preço buscar se aproximar da média móvel e logo depois voltar a cair. Por quê? A média móvel também funciona como suporte e resistência. Então, se o preço rompeu o seu suporte, o preço vai formar uma nova resistência. Aí também eu posso entrar numa operação com o stop aqui em cima e o alvo de ganho na base dessa operação, ou seja, no suporte anterior do gráfico. Com isso eu consigo aí mais 10, 15, 20, 30% de ganho em uma única operação. Lembrando que você consegue fazer isso com vários ativos no mercado financeiro. Você pode trabalhar com 3, 4, 5, 10 ativos ali para estar operando, né? Isso daqui você consegue diversificar. Quando você trabalha com a probabilidade ao seu favor, maiores são as suas chances de ganhar. E por falar em probabilidade, eu vou te mostrar aqui como você consegue trabalhar com a probabilidade ao seu favor. Por exemplo, aqui no mercado americano. Essa semana eu estou falando sobre o mercado americano, que eu quero que você saiba tudo. Cheguei preparado na fórmula da alta renda agora dia 28. Eu posso escolher aqui uma ação para identificar no gráfico, se está em tendência de alta, tendência de baixa, operar esse ativo. Por exemplo, venho aqui na Chevron Corp. Vou lá no gráfico. No gráfico, eu venho aqui e escrevo Chevron. Já vai me mostrar também a bolsa que essa ação está listada, se é na Nasdaq ou na NYSE. Ela está listada na NYSE. Pronto, Chevron. Olha que interessante. Quando você opera a favor da probabilidade, é basicamente operar a favor da tendência, né? Aqui eu tenho o meu estudo que eu fiz da operação, bateu no alvo e depois recuou, né? Isso aqui, ó. Bom, até mostro um exemplo prático aqui para você de como operamos aqui na fórmula que os alunos operaram e também os assinantes da Só Ter Assinatura que operaram. A primeira entrada da operação foi aqui, ó. O preço do ativo fez esse movimento, impulsão, retração, impulsão. Entramos exatamente aqui, o stop inicial aqui embaixo. E aqui estava o último alvo da minha operação, né? Esse era o último alvo da operação. Esse daqui foi o nosso ganho
foi o nosso ganho em uma única operação. 46% de ganho, tá? Operando esse ativo, que foi a Chevron. Isso daqui por quê? Se deu graças ao quê? Porque operamos a favor da tendência. Como assim a Arion operou a favor da tendência? Quando o preço do ativo está em tendência de alta, ele vai fazer esses movimentos aqui, né? Fez o movimento impulsão, retração, impulsão, e ele continua a sua tendência de alta. Impulsão, retração, impulsão, até a tendência de alta. Se o preço está na sua tendência de alta, isso aqui já indica para mim que ele vai continuar para uma tendência de alta, até que haja um padrão de reversão. Daqui desse momento até aqui, não houve nenhum padrão indicando uma reversão de tendência. Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Se não houve nenhum padrão até esse momento para identificar uma reversão de tendência, eu poderia ter entrado na operação, né? Mas aqui nós pegamos bem da base, pegamos bem do início, então foi fácil ganhar dinheiro nesse mercado aqui. Foi fácil ganhar. Só isso aqui foi $2.000 fácil em uma única operação. Isso aqui porque operamos de acordo com a probabilidade. Ou seja, compramos um ativo que estava formando uma tendência de alta. É diferente quando eu compro um ativo que está em tendência de queda. Muitos aí ensinam, compra porque o preço está caindo. Não é assim. Se está caindo, pode nunca mais voltar a subir. Você não sabe, nem ninguém sabe se aquele ativo pode voltar a subir. Pode ser um ativo de extremo valor, mas ele pode não estar em tendência de alta. Isso pode acontecer. Então por isso que é importante você olhar o gráfico, ver se está em tendência de alta ou tendência de queda. Daí você opera a favor da tendência. Um filtro muito importante aqui foi a média móvel de 20 períodos. Essa média móvel de 20 períodos aqui está abaixo do preço do ativo e isso indica para mim que o preço do ativo está em tendência de alta, ou seja, mais um filtro da minha operação para estar comprando, né? Comprei o ativo, beleza, 46% de lucro na minha operação. Vou entrar de novo? Calma, não é assim que se faz uma operação. Depois de uma forte tendência de alta ou uma forte tendência de baixa, é comum o preço ficar lateralizado. Por quê? Encare isso como um descanso no preço. Encare isso como um descanso. Se teve aquela grande impulsão, teve aquele pico de energia para subir, pico de energia para descer também, logo depois o preço vai descansar, vai ficar lateralizado. Os investidores, os traders bancos, grandes instituições, identificando para onde vai aquele preço. Se eles não sabem para onde vão aquele preço, então fica aquilo ali, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Tá? Isso é comum fazer. Eu vou entrar nesse meio? Não, eu não gosto de confusão, eu gosto de coisa clara, eu gosto de ganhar dinheiro no mercado de forma fácil. Identifiquei ponto de compra e ponto de venda através da tendência do ativo, pego aqui a média móvel de 20 períodos, filtro minha operação. O preço do ativo aqui, logo depois que finalizamos a operação, bateu o nosso alvo, caiu. O preço do ativo, logo depois, buscou a média de 20 períodos para formar uma resistência, porque até então era um suporte, buscou a resistência e voltou a cair, né? Eu vou entrar aqui, né, nesse meio dessa confusão? Não. O que eu poderia fazer? Poderia entrar aqui, nesse momento aqui, quando ele rompesse esse último suporte para voltar a cair. Aí sim ia ser uma operação bem sucedida. Por isso que eu falo para você agendar a operação, para você não sair comprando a mercado, né? Agenda a sua operação. Por exemplo, eu teria agendado aqui, no rompimento do último suporte, né? Por quê? Porque o preço ia cair, ia voltar a subir e logo depois ia cair novamente. Aí ele ia transformar aqui, numa resistência, tá bom? Isso aqui é uma operação simples de fazer. Isso aqui acontece de forma muito comum no mercado, tá? Mas aqui o preço lateralizou, ficou lateralizado, logo depois começou a fazer uma nova impulsão. Mas é o momento para você entrar numa operação? Dica importante isso aqui. Se eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior, não é uma boa continuação de tendência para tendência de alta. Não vai acontecer, dificilmente. Muito provavelmente o preço vai ficar lateralizado por mais alguns dias para depois tomar uma decisão, se vai subir ou descer, né? Quando eu falo assim, uma decisão é um jargão utilizado, mas não é assim bem que funciona. Deve haver uma grande demanda compradora ou uma demanda vendedora para formar uma tendência, tá bom? Mas enquanto isso, encare que o preço está se decidindo ali. O preço não se decidiu, mas você está decidido. Você não vai entrar enquanto não formar uma tendência clara de alta ou uma tendência clara de baixa. Você não vai fazer isso. E sem contar que para formar uma tendência são através de padrões que sempre estão se repetindo. Se esses padrões estão sempre se repetindo, forma uma tendência de alta. Padrões que se repetem numa lateralização, o preço fica
entrelaçado à média móvel, padrão que se repete sempre para uma tendência de queda. O preço vai formando escadinhas para uma tendência de queda, é formado também suporte e resistência, ou seja, um canal de baixa para essa tendência de queda. Simples assim, tá? Simples assim. Isso aqui vamos aprofundar ainda mais lá na fórmula da alta renda para você gratuitamente, tá? Mas isso aqui eu quero que você pegue uma base para chegar lá preparado. Mas isso aqui, só com isso aqui você já consegue ganhar dinheiro no mercado. Só com esse setupzinho aqui simples, tá? Eu, quando comecei no mercado, comecei com setup muito simples. Com isso eu fui operando pouquinho em pouquinho. As minhas primeiras operações me custaram cerca de R$64, tá? Ganhei 20% sobre esses R$64. Ou seja, ganhei ele cerca de R$12, se não me engano, R$12 e alguma coisinha. Foi pouco? Foi, lógico que foi. Mas eu não me liguei nesses R$12, eu me liguei nesses 20% que eu poderia ganhar. A única coisa que eu imaginei foi, caramba, com R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$20.000, então eu preciso aprender a operar isso aqui. Em uma única operação eu posso fazer um mês inteiro de salário. Imagine 3, 4, 5, 10 operações dessas aqui. Eu posso fazer um ano de salário em casa em apenas alguns dias. Então é isso que você tem que focar, na porcentagem de ganho das suas operações. Aqui nessa operação aqui foram 46% de ganho. Imagina o valor que você poderia estar negociando nisso aqui. Então é isso que você tem que ver, tá? E sempre diversificando, sempre operando 3, 4, 5, 6 ativos, não colocando R$50 em cada ativo, diversificando em 20 ativos diferentes. Não é assim. Começa com pouco, diversificando de forma mais consciente, 5, 6, 7 ativos. Por quê? Por mais que você esteja operando a favor dessa tendência e alguma dessa ação, algum desse ativo volte à reversão de tendência, ou seja, acabe tendo uma reversão de tendência, você operando a favor da tendência, você tem muito mais probabilidade das outras operações darem lucro, e se uma eventual ação reverter a tendência e acabar te dando prejuízo, não tem nenhum problema, porque você já ganhou nas outras operações, em 5, 6 ações, enquanto uma deu prejuízo, ok. E por falar em prejuízo, você deve utilizar o stop em todas as suas operações. Por isso que o investidor de longo prazo aí perde tanto dinheiro e precisa diversificar tanto para tentar ter a sorte de ganhar dinheiro a longo prazo. Não falando mal do pessoal de longo prazo aí, eu particularmente não gosto de operações de longo prazo, pode ser que algumas sejam boas, eu gosto mais de position trade, posso ficar 1 ou 2 anos ali com aquele ativo. Mas para quem busca aí uma operação de longo prazo, o que acontece? Você não tem uma saída de emergência, né? Já na operação de curto prazo tem, se alguma coisa der errado você sai perdendo um pouquinho, e aquele dinheiro ali você já coloca em uma outra operação, aqui também a favor da tendência. Quando você opera, deixa ali para longo prazo, e você não aceita encerrar uma operação que deu prejuízo, você fica com aquele dinheiro preso ali, o dinheiro que poderia estar rentabilizando muito mais em outras operações. Tá? Por isso que é uma forma de renda ativa no mercado financeiro. E com isso você conquista aí a alta renda, porque você está deixando seu dinheiro sempre trabalhando para você. Lembrando que isso aqui é swing trade, não precisa que você fique todo dia aqui analisando o gráfico. É importante você agendar as suas operações para você ter liberdade de rotina, liberdade geográfica, até mesmo liberdade financeira. Bom, espero que tenha ajudado você. Não se esqueça de se inscrever para a Fórmula da Alta Renda gratuitamente, o link está aqui embaixo. E essas próximas semanas serão aquecimento, essas aulas todas elas serão aquecimento para a Fórmula da Alta Renda. Então não perca nenhuma aula. E para você não perder nenhuma aula, basta se inscrever aqui no nosso canal que você será notificado assim que toda aula sair. Então eu te espero na Fórmula da Alta Renda e também no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Até mais!